E aí, beleza? Eu sou o Maico. Na aula de hoje você descobrirá definitivamente o passo a passo de como você pode utilizar a tabela dinâmica dentro do Excel, começando do absoluto zero. E se você caiu de paraquedas nesse vídeo, se inscreve agora. Quanto mais vídeos você assistir, mais dicas, truques e ferramentas irá aprender e assim você poderá utilizar o Excel da forma mais inteligente possível. Então, para que você possa compreender, eu trouxe aqui uma definição para ficar bem claro para você em que momento que você vai utilizar essa ferramenta. Tabela dinâmica é uma das principais ferramentas do Excel utilizado para a criação de relatórios. Com ela podemos resumir uma grande quantidade de dados de forma simples e rápida. Então, na minha opinião, essa é uma das principais ferramentas que nós temos no Excel para poder criar relatórios de uma forma simples e rápida. Então, em poucos cliques você vai perceber aqui no exemplo que eu te trouxe, extremamente prático, que você pode construir um relatório independente do tamanho da base de dados que você possua. Então, para que você possa compreender como criar uma tabela dinâmica começando do absoluto zero, eu trouxe aqui esse arquivo, essa fonte de dados que você pode baixar gratuitamente. Eu vou deixar o link logo abaixo aqui do vídeo na descrição. Então aqui nós temos uma fonte de dados, onde nós temos aqui uma lista de fabricantes, uma lista de códigos, modelo de cada um dos cartuchos, aqui a gente tem a cor do cartucho, se é preto, se é branco, e aqui a gente tem os valores de vendas. Foi criado aqui utilizando a tabela dinâmica esses relatórios. Então a gente tem aqui os resultados de vendas por fabricante, então aqui nós temos quantidade, valor de vendas, nós temos aqui o resumo de vendas por cor, então a gente tem a quantidade de vendas de cartuchos coloridos e cartuchos preto e branco, ok? E nós temos na sequência aqui um relatório de vendas por modelo, tá? Então eu quero saber, por exemplo, da minha lista de cartuchos, qual que é o cartucho que eu tive maior valor de vendas. Então aqui está classificado por ordem do maior para o menor. Na sequência nós temos aqui um relatório de quantidade de vendas por código. Então eu tenho aqui Canon, Epson e HP e eu quero saber aqui a quantidade de vendas por código, tá? Por código de cada fabricante. E na sequência nós vamos ter aqui um relatório de quantidade de vendas por cor, então nós temos aqui uma lista de modelos, e eu quero saber aqui a quantidade de cartuchos preto e a quantidade de cartuchos coloridos vendidos de cada um dos modelos, tá? E por fim nós temos aqui o preço médio de vendas por produto. Então aqui Nesse relatório aqui ele foi utilizado absolutamente todas as colunas da nossa fonte de dados. Então, como você pode ver aqui, nós temos fabricante, nós temos aqui os modelos, aqui a gente tem a cor, se é colorido, se é preto, e a gente tem a possibilidade de poder fazer um filtro aqui através do código, ok? Bom, qual que vai ser o nosso objetivo? Eu quero te mostrar como que você pode chegar nesses resultados começando do absoluto zero. Então, como eu te disse, a planilha aqui, assim que terminar esse vídeo, ela vai ficar disponível para que você possa fazer o download, e eu vou disponibilizar aqui para você a explicação sobre o que é a tabela dinâmica, a fonte de dados para que você possa treinar no seu computador, e aqui nos relatórios você vai ter todos os resultados para que você possa confrontar com seus modelos, tudo bem? Então a gente vai começar aqui da aba Dados, e o primeiro passo para você poder criar uma tabela dinâmica, você vai fazer o seguinte: em qualquer célula que você tiver, você vai pressionar a tecla Ctrl T. Para quê? Para poder selecionar todos os valores da sua fonte de dados. Feito isso, você vai lá no menu Inserir e vai escolher aqui no canto esquerdo a opção Tabela Dinâmica. Quando você clicar em Tabela Dinâmica, o que vai acontecer? O Excel vai te trazer aqui essa janela, e aqui você pode selecionar aqui um intervalo. E você pode escolher também se você quer adicionar essa tabela dinâmica em uma nova planilha ou em uma planilha já existente. No nosso caso, nós vamos pedir aqui a opção Nova Planilha. Bom, feito isso, o Excel vai te trazer aqui no canto direito uma lista com todos os campos da sua fonte de dados. Então, se você observar aqui, nós temos fabricante, código, modelo, cor e também valor. Então, basicamente, a tabela dinâmica ela consiste aqui desses 4 campos: filtros, colunas, linhas e valores. Então, basicamente, o que nós vamos fazer a partir de agora é combinar os campos que nós temos aqui disponíveis dentro aqui desses quadrantes para que a gente possa construir os nossos relatórios. Então, o primeiro relatório que nós vamos construir é um relatório de vendas por fabricante. Então, qual que é a dinâmica aqui dessa ferramenta? Qualquer um desses campos, se eu ativar aqui, por exemplo, fabricante, ele já resume aqui para mim automaticamente somente os valores exclusivos referentes aos meus fabricantes. Se eu desativar aqui o campo fabricante, ele desaparece. Assim eu posso fazer com código, posso fazer com modelo, posso fazer aqui com cor ou com qualquer outro campo que eu tenha à disposição. E se você observar o que aconteceu, eu ativei aqui modelo e cor, então ele agrupou essas duas informações aqui na condição de linhas. Então todo campo, quando você adicionar, automaticamente ele vai ser integrado aqui. Se for na condição de texto, ele vem para linhas, e se for valor,
né? Se for quantidade, se for número, se for preço, ele vem automaticamente aqui para o quadrante de valores. O que é importante que você saber é que você também pode, se eu pegar aqui, por exemplo, fabricante, clicar, segurar, eu posso arrastar até linhas, eu posso pegar aqui um outro campo, como por exemplo, posso pegar aqui cor e jogar aqui em colunas. Eu poderia pegar aqui valores e jogar em valor. Então, dessa forma, eu já consigo cruzar essas informações e construir aqui um relatório. No entanto, o primeiro relatório que nós vamos construir é um relatório de vendas por fabricante. E para que você possa desativar aqui esses campos, basta você clicar aqui sobre eles, que serão desativados, ou simplesmente aqui nesses quadrantes você pode clicar, segurar e arrastar para fora aqui desse assistente tabela dinâmica, ok? Então, nosso primeiro relatório que nós vamos construir, que vai ser o relatório por fabricante, você vai pegar aqui o campo fabricante, vai jogar ele aqui em linhas, e aqui nós vamos pegar o campo valor e vamos jogar em valores, ok? Então a gente tem aqui os resultados de vendas por fabricante. O que eu quero que você faça é o seguinte, você vai pegar aqui o campo valor e novamente você vai adicionar ele aqui na lista de valores. Quando você fizer isso, você vai ter, obviamente, os mesmos resultados aqui nas duas colunas. No entanto, nós vamos fazer o seguinte, aqui nessa primeira coluna a gente vai pedir para o Excel trazer a quantidade de cartuchos vendidos por Canon, Epson e HP. Como que nós fazemos isso? Você vai fazer o seguinte, aqui na soma de valor, você vai clicar nesse campo, vai escolher a opção configurações do campo de valor, e aqui nessa lista você pode selecionar, como você pode observar, está ativada a opção soma, mas você pode pedir a contagem, a média de valores, valor máximo, mínimo, e tem várias outras funções aqui nessa lista. Nós vamos mudar aqui para a opção de contagem. Feito isso, pode clicar em OK. Então agora a gente tem a quantidade de vendas de cartucho, e aqui nós temos aqui os resultados de vendas falando de valor monetário. Para que nós tenhamos aqui um relatório mais organizado, nós vamos colocar aqui um título. Então vai ser relatório de vendas por fabricante. Vamos criar aqui também uma formatação. Então aqui eu vou colocar fonte Arial Black. Vou colocar aqui no tamanho 14, ok? Bom, aqui você também pode modificar esses títulos. Então, por padrão, normalmente ele vai vir com o nome rótulos de linha, contagem de valor, soma de valor, de acordo aí com os campos que você estiver utilizando. Então, aqui no rótulo de linhas, eu vou chamar de fabricantes, ok? Na contagem de valor, eu vou chamar aqui de quantidade, tá? Vou abreviar aqui quantidade, e aqui eu vou deixar com valor, símbolo de dinheiro, tá? Vou pegar aqui esses dois campos, aqui eu posso centralizar para deixar eles mais organizados e já está pronto aqui o nosso primeiro relatório, que é o relatório de vendas por fabricante. Feito isso, nós vamos criar um novo relatório, tá? Só que nós vamos criar aqui dentro da planilha 1. Então eu quero te passar uma otimização que você pode fazer quando você precisar criar vários relatórios utilizando a ferramenta de tabela dinâmica dentro da mesma planilha. Então essa otimização vai funcionar da seguinte forma, preciso que você vá lá na sua fonte de dados, ok? Caso não esteja selecionado aqui os valores, você pode simplesmente dar um Ctrl T para selecionar tudo e aqui na caixa de nome você vai chamar de a gente vai chamar de dados, mas você poderia dar absolutamente o nome que você quisesse. Então a gente está falando para o Excel que eu quero nomear todos esses valores, toda essa tabela como dados, ok? Feito isso, nós vamos voltar aqui na planilha 1, que é o local onde nós estamos construindo os nossos relatórios, e você vai clicar aqui na célula E3, onde nós vamos construir agora um relatório com resumo de vendas por cor. Então, novamente, você vai vir aqui em inserir, tabela dinâmica. Só que dessa vez nós vamos fazer o seguinte, aqui na tabela intervalo você vai chamar a sua fonte de dados que você chamou aqui de dados, ok? Na planilha existente, ao invés de você deixar ativada agora a opção nova planilha, nós vamos escolher aqui planilha existente e como você já selecionou a célula E3, então o Excel já vai identificar aqui nesse intervalo. Vamos clicar em OK. Beleza, e agora nós vamos criar aqui um novo relatório. Nesse novo relatório, você vai ativar aqui a opção cor, então você vai colocar ali em linhas e valor você vai colocar em valores. Então nós temos aqui os resultados de vendas por cor, só que nós vamos modificar essa informação para que nós tenhamos a quantidade. Então você vai clicar nesse botão, configurações do campo de valor, e vai escolher aqui a opção contagem. Pode clicar em OK. Então agora nós temos os resultados referentes à quantidade por cartucho. Então aqui nós vamos chamar no rótulo de linha de cor, e aqui nós vamos chamar de quantidade, ok? Vamos aproveitar aqui, vamos centralizar para ficar mais organizado. E vamos colocar um título. Então vou aproveitar aqui para manter a mesma formatação. Eu vou copiar aqui esse título,
vou colar aqui e vou modificar o nome para resumo de vendas por cor. Então nós já temos aqui mais um relatório criado. Vou aproveitar aqui e aumentar a largura aqui dessa coluna para poder distanciar um relatório do outro. Bom, feito isso, eu vou clicar aqui mais ou menos na célula 16, tá? Vou pular aqui algumas linhas para que eu possa criar aqui o próximo relatório, que vai ser o relatório de vendas por modelo. Então eu quero saber aqui os resultados de vendas por cada modelo de cartucho, independente se é Epson, se é HP ou se é Canon. Então, escolhi aqui uma célula, vou lá inserir, tabela dinâmica. Novamente, vou chamar aqui de dados, para poder buscar a minha fonte de dados. Já selecionei aqui a célula que eu quero, na planilha existente, vou clicar em OK. E aqui eu vou ativar modelo, eu vou colocar em linhas, então eu vou ter aqui os modelos de cartucho, valor, eu vou colocar em valores, e aqui também eu vou colocar o campo código em filtros, tá? Então eu quero que o usuário, ou eu quero ter à disposição a possibilidade depois de filtrar aqui por código cada um dos modelos do cartucho. Okay? Então aqui eu já tenho aqui mais um relatório, vou aproveitar, vou selecionar esses valores, vou vir aqui em página inicial e vou escolher aqui a opção contábil. Tá? Vou escolher aqui a opção contábil para que isso facilite na leitura desse relatório. Vou fazer mais uma coisa, vou selecionar aqui qualquer uma dessas células, vou vir aqui no menu dados e vou escolher a opção de ZAA, ou seja, pedir para o Excel classificar do maior para o menor. Então nessa lista aqui de vendas por modelo, eu sei que o modelo que eu estou mais vendendo é um cartucho HP 664XL. E aí o Excel vai me trazer aqui esse ranking, os modelos mais vendidos. Vou aproveitar, vou colocar aqui um título também. É super importante que quando você crie relatórios utilizando a ferramenta de tabela dinâmica, é super importante que você dê um nome para esses relatórios para poder facilitar na compreensão da informação. Então isso aqui vai ser um relatório de vendas não por fabricante e sim por modelo, ok? Bom, e na sequência nós vamos criar aqui mais um relatório que vai ser da quantidade de vendas por código. Então, vou clicar aqui na célula E14, aqui ao lado, vou ir lá, inserir, tabela dinâmica, vou chamar aqui dados, aqui eu mantenho a mesma coisa, clique em OK, beleza. E nesse relatório eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui modelo em linha, ou melhor, no lugar de modelo eu vou colocar fabricante aqui em linha. Bom, embaixo de fabricante eu vou colocar aqui o código, tá? Então eu integrei aqui essas duas informações e no valor eu vou colocar aqui em valores, ok? Só que ao invés de pedir aqui os valores de faturamento, eu vou trocar aqui essa informação para quantidade. Então vou clicar aqui novamente, configurações do campo de valor, vou escolher a opção contagem, vou clicar em OK. Então eu já tenho aqui a quantidade de vendas por cada um dos códigos de acordo com cada um dos fabricantes. Vou colocar aqui um título também, então esse título aqui eu vou chamar de quantidade de vendas, quantidade de vendas por código, ok? Bom, e por fim, eu vou criar aqui mais dois relatórios, inclusive aqui essas linhas que eu não utilizei, vou deixar aqui com uma sobra somente de duas linhas, então posso excluir essas duas linhas, posso excluir aqui esse excesso. Bom, vou descer aqui um pouco, vou pular aqui algumas linhas, novamente vou pedir para inserir uma nova tabela dinâmica e dessa vez nós vamos criar um relatório de quantidade de vendas por cor. Então vou vir aqui em inserir, tabela dinâmica, vou chamar aqui a minha fonte de dados, aqui eu vou clicar em OK e dessa vez eu vou adicionar aqui modelo, vou adicionar aqui cor, eu vou colocar em colunas, então já tenho aqui uma outra disposição de layout, vou colocar aqui valor em valores. E além disso eu vou substituir aqui a informação, ao invés de ter valores monetários, eu vou pedir aqui somente a contagem de vendas por cor. Então quero saber quanto que eu estou vendendo ali de cada modelo em relação se é preto ou se é colorido. Só que se você observar, como eu coloquei aqui cor em colunas, toda vez que você colocar algum campo em colunas, o Excel automaticamente vai te trazer aqui uma coluna de total geral e também uma linha de total geral. Essa coluna, tanto essa coluna quanto essa linha, ela é opcional, né? Embora o Excel traga aqui por padrão, você não é obrigado a ficar com ela. Então vamos imaginar que você precisa de um relatório mais compacto e eu quero ter somente aqui o total geral de colorido e o total geral de preto. Então eu vou fazer o seguinte, para que eu possa remover isso daqui, eu vou te pedir para você vir aqui no menu Design
e você vai fazer o seguinte, aí é importante que você tenha pelo menos um campo selecionado na tabela dinâmica, senão não vai funcionar. E aí você vai fazer o seguinte, aqui em totais gerais, no grupo layout, você vai desativar, ou melhor, você vai mudar aqui para a opção habilitado somente para colunas. Então o que vai acontecer? Esse total geral aqui de linhas, ele vai desaparecer, porque você pediu aqui somente o total geral de coluna, tá? Que é justamente aqui a soma de colorido e a soma de preto. Vou aumentar aqui um pouquinho mais a coluna C, e aqui eu já tenho os resultados. Tá? Vou aproveitar aqui para adicionar também um título. Então, vou pegar aqui o título, e aqui eu vou chamar de relatório de quantidade de vendas por cor. Ok? Aqui eu vou chamar também de modelos. Certo? Bom, e vamos criar aqui o nosso último relatório, que vai ser um relatório com o preço médio de vendas por produto. Então eu quero saber ali a média de preço, né, por cada um dos produtos, só que dessa vez nós vamos construir uma tabela dinâmica utilizando todos os campos disponíveis. Então, novamente, inserir, tabela dinâmica, vou chamar aqui dados, já selecionei o intervalo que eu desejo, clique em OK, e agora nós vamos utilizar aqui todos os campos. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar aqui modelo, ou melhor, nós vamos colocar fabricante em linhas, abaixo nós vamos colocar aqui o modelo, certo? Nós vamos colocar aqui a cor em colunas, valor em valores, e o código nós vamos colocar aqui na opção de filtro. Então, como você pode observar, é possível você criar um relatório combinando aqui todos os campos. Tudo bem? Bom, nesse relatório aqui, eu vou dar um nome para ele, que vai ser preço médio, ok? Preço médio de vendas por produto. Tá? Bom, então aqui eu tenho o código para que eu possa segmentar. Aqui eu tenho a lista de fabricantes. Dentro dos fabricantes eu tenho cada um dos modelos. E aqui eu tenho os valores. Tá? Aqui eu tenho os resultados. Que inclusive eu vou formatar eles aqui para a opção de contábil. Para que eu tenha uma percepção aqui melhor dos valores. Só que eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer duas configurações. Primeiro que eu vou pedir para eliminar aqui esse total geral. Né? Tanto aqui os resultados total geral do fabricante. Quanto aqui na linha de baixo. Então seleciono aqui qualquer um dos valores, vou lá no menu Design, venho aqui na opção Totais Gerais e peço para desabilitar para linhas e colunas. Então, desabilitado para linhas e colunas. Então, eu vou ter aqui somente os resultados. E eu vou fazer o seguinte, vou selecionar aqui qualquer um desses valores, aqui na soma de valor, configurações do campo de valor, e eu vou pedir aqui, dessa vez não vai ser soma, não vai ser contagem, eu vou pedir aqui a média. Vou clicar em OK. Então aqui eu tenho a média de vendas por cartucho e vou fazer aqui mais uma configuração. Se você observar, sempre o Excel te traz o subtotal por fabricante. Então cada uma dessas linhas aqui, ele traz aqui a média, né, que seria aí basicamente o subtotal. Eu vou pedir para desativar isso daqui. Como que eu faço? Eu venho aqui no grupo Layout, em subtotais, e escolho a opção não mostrar subtotais. Então agora, de fato, quando eu bato aqui o olho, eu sei que a média de vendas desse modelo aqui é R$ 89,90, desse daqui é R$ 109,90, e eu tenho os resultados para cada um dos modelos. Tá? Aqui só para poder deixar mais organizado, vou recortar aqui esse relatório, então seleciono, dou um Ctrl X, vou juntar aqui com esse daqui, ok? Bom, e aí eu vou fazer o seguinte, vou vir no menu Exibir, vou pedir para desativar a opção Linhas de Grade, para tirar um pouco aqui essa cara de Excel e deixar com uma aparência visual muito melhor, e vou fazer o seguinte também, vou adicionar aqui uma nova coluna, na frente aqui da coluna A, então seleciono a coluna A, botão direito, Inserir, para quê? Vou fazer o seguinte, vou pegar aqui essa coluna que eu adicionei e vou trazer ela aqui para a direita para que eu possa centralizar esse relatório. Tá? Deixa eu ver aqui se o espaço está bacana. Aqui vou selecionar, havia esquecido de centralizar, vou pedir para centralizar. É importante que você deixe, aqui também vou pedir para centralizar. Então é importante que você deixe aqui os valores o mais organizado possível. Vou modificar aqui o título que eu havia esquecido. Bom, e está pronto o nosso relatório. O último detalhe que eu preciso te falar é o seguinte, cada um desses relatórios eles estão funcionando individualmente, então conforme eu clico em cada um desses relatórios, aqui eu tenho opções diferentes para poder configurar. Uma vez que eu estou com qualquer um desses relatórios selecionado, eu tenho acesso aqui a esse assistente, e quando eu clico fora, eu perco aqui o acesso desse assistente, tá bom? Bom, e aí está pronto aqui os
os nossos relatórios utilizando a tabela dinâmica. Na prática, você leva aí poucos minutos para poder montar esses relatórios. Aqui a gente combinou várias informações. Se você observar, eu tenho aqui uma base de dados super pequena, onde nós temos somente fabricante, código, modelo, cor e valor. Então imagina se você tiver uma base de dados ainda maior, onde você possa cruzar aí vários tipos de informação. Então, com certeza, você vai ter à disposição muito mais opções para poder construir os seus relatórios. Eu espero que essa aula tenha sido útil para você. Se você gostou, deixa o seu like, deixa nos comentários quais são as suas dúvidas para que eu possa gravar novos vídeos para você. Muito obrigado e até a nossa próxima aula.